Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho, desta vez a última, do mês de julho. E vamos falar hoje, a Speed Talk é com a HubWeb, e vamos falar sobre inteligência artificial estratégica. Portanto, temos aqui a Márcia Malvina para nos falar sobre isso. Bom dia, Márcia, seja Bom dia, bem-vinda para nos bom falar sobre dia, este tema. Angélica. Vamos falar aqui sobre as oportunidades. A inteligência artificial é um tema tão atual, não é? E, portanto, no nosso dia a dia, vamos falar sobre as oportunidades que a maioria ainda não viu. Portanto, eu estou aqui muito curiosa também. Portanto, vamos aqui explorar uma abordagem atual e estratégica sobre a inteligência artificial e explorar estas oportunidades que ainda não são muito bem aproveitadas. Se é assim, penso que entendi bem. Portanto, Márcia, passo-lhe a palavra então. Força, seja à vontade. Obrigada, Angélica. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa nossa sessão. Vou partilhar aqui convosco a minha apresentação, que também depois é nela que eu vou falar um bocadinho de quem sou eu. Então, hoje, o nosso objetivo é falarmos um pouco sobre inteligência artificial estratégica, algumas oportunidades que, como a Angélica acabou de falar e muito bem, a maioria ainda não viu. Por quê? Porque eu vou explicar exatamente isso ao longo aqui da nossa sessão. Quem sou eu, né? Sou Márcia Malvina, como a Angélica disse, tenho a HubWeb desde 2020, e o nosso objetivo, desde o início da empresa, é oferecer serviços de marketing digital de maneira diferenciada. E esse sempre foi o aspecto que mais nos diferenciou. Mas antes disso, eu já trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. Tenho uma empresa ainda atuante no Brasil desde 2009, e ela continua em operação mesmo eu cá estando em Portugal há quase 8 anos. E a minha vida inteira foi pautada neste processo de marketing, de planeamento estratégico, e nos últimos anos, com mais foco, nos últimos 4 anos, com foco especial nessa parte da inteligência artificial. Foi quando, então, nós assumimos ou implementamos na HubWeb essa vertente de consultoria estratégica e de formações também em ferramentas de inteligência artificial para negócios, não só para marketing digital, mas, sobretudo, para gestão, para o planeamento e também para a aferição de resultados empresariais. Eu sou mentora, consultora e formadora, e na parte da formação nos últimos 4 anos já tenho aí mais de 3.500 horas de formações ministradas. Portanto, só para vocês saberem um bocadinho do meu background e o que é que nós vamos falar aqui no dia de hoje. O que eu acho e que eu percebo nesses 4 anos já trabalhar de forma bastante intensa na área da inteligência artificial é que ela não vai substituir nem todas as pessoas, nem todas as profissões. O que vai acontecer, e nós já estamos a ver isso de uma maneira muito clara no mercado de trabalho, é que as pessoas que usam IA e sabem usar IA, as ferramentas de IA de forma estratégica, vão acabar por substituir aquelas que não usam e que não querem aprender. E eu ainda brinco aqui que isso não é uma profecia, porque não é mesmo. E nós, no nosso dia a dia, na nossa atuação de atendimento às empresas, nós já vemos isso acontecer. Já passa a ser um requisito para muitas das contratações que a pessoa tenha habilidade, que saiba utilizar algumas ferramentas de IA. Então, não é que essas plataformas vão substituir as profissões e as pessoas, mas aquelas pessoas que demonstrarem resistência no emprego, na utilização dessas ferramentas, com certeza vão ter aí mais dificuldades em se encaixar no mercado de trabalho. E eu gosto sempre de trazer, quando eu faço essas apresentações, um pouco do panorama de como que está isso. E é curioso que eu vejo a evolução muito rápida. A cada 6 meses, se nós olharmos para trás, nós vemos assim uma quantidade de novas ferramentas e uma quantidade de novas funcionalidades e possibilidades que às vezes é quase difícil de nós conseguirmos acompanhar. Mas é muito importante nós tentarmos perceber como é que esse mercado está hoje. Portanto, essa foi uma pesquisa que foi desenvolvida pela Amazon e foi divulgada agora no mês de maio, sobre o mercado português, que dá conta de que cerca de 41% das empresas portuguesas já utilizam algum tipo de ferramenta de inteligência artificial. E isso é muito bom, porque demonstra que existe uma boa abertura das empresas para essas ferramentas.
O problema é que a maior parte das empresas, e sobretudo das pequenas empresas, que são o maior contingente do tecido empresarial português, usam ainda para tarefas extremamente básicas, nomeadamente criação de textos e criação de imagens com IA. Nomeadamente também, a maioria usa o ChatGPT. Portanto, o que nós aqui assistimos em Portugal é que existe uma abertura grande para essas plataformas, mas o uso que nós fazemos, a utilização que nós ainda fazemos, é muito básica. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos para as infinitas possibilidades que muitas vezes são altamente acessíveis para a maior parte das empresas, mas elas não sabem muito bem por onde começar e o que deve ser feito. E aqui existe um reporte, esse reporte foi também publicado agora recentemente, que fala sobre as perspectivas para a inteligência artificial até 2027. E alguns, é claro que esse relatório é um relatório super mais complexo, mas aqui eu trouxe apenas alguns highlights que eu acho que são muito importantes para essa nossa conversa de hoje. A adoção desigual das ferramentas de inteligência artificial cria vantagem competitiva. Isso quer dizer o quê? Traduzindo em miúdos, que aquelas empresas que começarem a usar as ferramentas para além daquilo que é muito básico, elas com certeza vão conseguir se diferenciar no mercado e, sobretudo, na sua concorrência. Por quê? Porque muitas das empresas ainda olham com muita desconfiança para essas plataformas. E nós já vamos falar daqui a bocadinho como é que nós podemos mudar a nossa forma de olhar para essas ferramentas. É tido e sabido, isso não é nesse estudo, mas em diversos estudos que já foram feitos pela Gartner, pela Deloitte, que, em média, se nós conseguimos usar essas plataformas de maneira inteligente, nós conseguimos ter cerca de 35% no aumento da nossa produtividade. Ou seja, isso é bastante relevante, especialmente quando nós estamos a falar de pequenos negócios, onde que as equipas são reduzidas e muitas vezes o empreendedor acaba por fazer diversas tarefas. E se ele conseguir se desocupar de uma série de tarefas repetitivas, obviamente ele tem mais tempo para se dedicar àquilo que mais importa no negócio. E isso parece uma frase retórica, uma frase feita, mas não é. Efetivamente, o que nós conseguimos fazer hoje com essas ferramentas é algo realmente muito animador do ponto de vista de nos libertar tempo, quer seja nosso mesmo, quer seja para as nossas equipas. Em contrapartida, o que nós assistimos também, não só em Portugal, mas isso a nível do mundo, que o investimento em formação nos colaboradores e nas pessoas de um modo geral, para se qualificarem no uso dessas plataformas, ainda é muito limitado. E eu, como dou formação nessa temática pelo menos 2 a 3 vezes por mês, eu vejo que, na maioria das vezes, os formandos, as pessoas que estão presentes nessas formações, elas foram por livre e espontânea vontade, porque elas querem entender melhor, elas querem saber como que aquilo pode ajudar no trabalho delas. Dificilmente essas pessoas vão porque a empresa diz que era importante. E ainda é muito diminuto o número de empresas que me procuram, por exemplo, diretamente, para poder fazer formações à medida para as suas equipes. Portanto, ainda é um investimento muito limitado. E muitas vezes as pessoas acham que vão conseguir aprender sobre essas plataformas assistindo 2 ou 3 vídeos tutoriais na internet, no YouTube. E é claro que esses vídeos nos ajudam, mas eles não são suficientes para nos levarem ali à profundidade dessas plataformas. E um outro ponto que nós podemos ressaltar e que nós devemos ressaltar no uso dessas ferramentas é a possibilidade de nós fazermos a personalização em escala com plataformas de inteligência artificial. E isso ainda é muito subaproveitado pelas empresas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso tratar os meus clientes ou os meus prospects de uma maneira altamente personalizada e individualizada, mas de forma massiva. Eu posso ter uma plataforma que responde individualmente às pessoas, consoante as dúvidas que elas têm, mas sem que seja necessário eu ter uma pessoa do outro lado para fazer isso manualmente e individualmente. Essas plataformas conseguem, com o super cérebro que elas têm,
guardar o histórico de conversação, o histórico de interações com os nossos clientes ou os prospects, para poder, então, resgatar essa memória e dar sequência aos atendimentos de forma muito personalizada. E esse é o grande desafio dos nossos tempos hoje, é conseguir personalizar com escala. O que parecia um contrassenso até bem pouco tempo, hoje já é possível com essas ferramentas. E por que eu não quero sensibilizar e nem convencer ninguém, mas eu quero trazer aqui para vocês a minha experiência do dia a dia, né? Por que eu devo conhecer mais sobre inteligência artificial para os negócios? Não somente essas facilitadoras do nosso dia a dia. Porque quando eu uso um chat GPT, quando eu uso um Copilot para poder criar texto ou criar imagem, eu estou a usar a franjinha dessas plataformas para quê? Para que ela me facilite mais ali no dia a dia algo que eu acho que é complicado ou complexo e eu quero deixar de fazer. Mas existe alguns outros motivos, né, que eu quero trazer para que vocês tentem olhar para essas plataformas como ferramentas de negócios. Primeiro, a inteligência artificial já não é mais uma opção, ela é uma realidade. Então, a gente que no início desse grande boom, que foi no final de 2022, ainda falava assim, isso se calhar não é algo que... Isso vai ser como o metaverso, que veio, fez uma grande revolução, deu ali um grande abanão, mas depois acabou arrefecendo muito rapidamente. Mas hoje, não. A inteligência artificial já nos mostrou que é um caminho realmente sem volta. O importante é nós percebermos como é que nós vamos nos apropriar dessas ferramentas e quais ferramentas nós vamos integrar no nosso dia a dia para realmente trazer melhores resultados para o nosso negócio. Depois, quem aprende primeiro tem vantagem competitiva. Então, vem reforçar o que o relatório anterior que eu mostrei para vocês falava. Então, hoje, como tanta gente está a usar somente ali a superfície dessas ferramentas, quem conseguir realmente descer em profundidade nesses conhecimentos e começar a implementar no seu negócio, obviamente vai acabar saindo na frente e gerando mais valor para os seus clientes, para os seus prospectos, e isso, sem dúvida nenhuma, vai dar um diferencial de mercado. Porque a diferença entre experimentar e liderar o nosso setor com essas ferramentas está no conhecimento. Portanto, não estou a dizer que sejam vocês que devem conhecer em profundidade essas ferramentas, mas alguém da vossa equipe ou saber delegar isso para uma outra pessoa é essencial, porque se nós não conhecermos em profundidade, de novo, nós vamos olhar só aquela superfície, aquela nata que nós vamos utilizar sem descermos ali na profundidade. Ou seja, vão estar só na pontinha do iceberg, tá bem? E por que a IA não vai substituir quem sabe usá-la de forma inteligente? E é fato. Eu percebo que quanto mais eu aprendo e quanto mais eu coloco em prática, né, as ferramentas e as funcionalidades que essas ferramentas nos trazem, mais competitiva eu fico e mais condições eu tenho de ajudar também a transformar, quando eu digo a minha empresa, né, a transformar novos negócios. Portanto, essa mudança de pensamento que eu quero tentar trazer aqui para vocês, de, número 1, não dar as costas a essas ferramentas, número 2, começar a enxergá-las com mais profundidade, aprendê-las em mais profundidade, para que vocês consigam usar os maiores benefícios que elas têm para poder nos trazer, tá? E eu costumo dizer que a próxima década, e eu brinco entre aspas, né, com os meus clientes, que é a seguinte: eles costumam dizer para mim muitas vezes, olha, Márcia, mas eu cheguei até aqui desse jeito, eu estou aqui em 2025 com essas estratégias que eu utilizei, e eu costumo dizer que é o seguinte: o que trouxe vocês até aqui o ano de 2025 não é o mesmo que vai levá-los até daqui 10 anos. É preciso abrir a nossa mente para essas novas possibilidades. Por quê? Porque o momento hoje requer mesmo que nós tenhamos um alinhamento entre a nossa inteligência natural e a inteligência artificial. Eu já disse aqui isso na minha apresentação, não acho que a inteligência artificial vai substituir os humanos, mas é claro que as pessoas que conseguirem incorporar esses conhecimentos no seu dia a dia
obviamente elas vão ter aí mais possibilidades de mercado do que as outras. E é uma conjugação perfeita. A nossa inteligência, porque os comandos que nós precisamos dar para essas ferramentas estão aqui, no nosso conhecimento de negócio, no nosso conhecimento de mercado, no nosso conhecimento de mundo. E quando eu coloco esse conhecimento dentro de uma ferramenta de inteligência artificial, ela exponencia isso. Então, é um equilíbrio entre a nossa inteligência natural e a inteligência artificial. Até porque não há nada que ela produza que eu depois não tenha que verificar. É um grande equívoco nós acharmos que essas ferramentas não se equivocam, porque elas se equivocam. E sempre vai ser necessário que eu, como conhecedor do meu mercado, como conhecedor da minha área de atuação e do meu negócio, faça essa revisão final antes de colocar qualquer coisa em andamento. Então, eu costumo dizer que a inteligência artificial é um cérebro auxiliar que nós conseguimos contar com ele agora de uma maneira muito mais fácil e acessível do que foi há largos anos atrás. Um parênteses, né? A inteligência artificial já faz parte das nossas vidas há muito mais tempo do que nós podemos imaginar. Não foi a partir de 2022 que ela passou a fazer parte da nossa vida, né? Ela já vem muito antes. E o que eu quero convidar vocês a pensarem é em que quadrante desses aqui vocês se encontram hoje relativamente ao comportamento em relação à IA. E esses comportamentos aqui, eu mapeei no contato que eu tenho com as pessoas, tanto a nível das formações, quanto a nível dos atendimentos que nós realizamos. Então, tem um grupo número 1, que é aquele da negação, que diz assim, isso vai acabar, isso daqui a bocado ninguém mais fala disso, e vai ser mais ou menos o que eu vivi em 2018, quando eu cheguei em Portugal, quando eu falava da importância de ter um site, de ter uma presença digital estratégica, e as empresas falavam assim, não, eu nunca precisei disso, não há de ser agora que eu vou precisar. O que aconteceu pouco tempo depois, 2 anos depois? Nós tivemos o advento da pandemia. E com isso, as empresas que não tinham uma presença digital tiveram que correr atrás para poder conseguir ter essa presença, que era a única maneira de ser encontrado. E o que eu sempre chamo a atenção é isso, que nós não devemos repetir esse mesmo comportamento e sermos proativos ao invés de sermos só reativos. Então, mas existe ainda esse grupo de pessoas que ainda acha que isso vai ser uma moda passageira e logo daqui a pouco toda a gente já se esqueceu disso. Depois, tem as pessoas que estão em aversão, do tipo, o meu negócio não precisa disso. Eu tenho um negócio de nicho, eu tenho um negócio altamente especializado e eu não preciso dessas ferramentas. E é um outro comportamento que eu acho muito arriscado, porque qualquer que seja o segmento, qualquer que seja a área de atuação, é importante e é possível de nós usarmos essas ferramentas a favor dos nossos negócios. Depois, tem o terceiro grupo, que são os desconfiados. Eu acho que esse grupo é o grupo mais fácil de nós trabalharmos, que são aquelas empresas, são aquelas pessoas que dizem assim, eu sei que isso é importante, mas eu não faço ideia por onde que eu devo começar. E a pessoa ou essas pessoas estão abertas, pelo menos, a entender melhor e perceber como que, de repente, essas ferramentas podem ajudar nos negócios. E depois, tem uma franja pequena, e eu reconheço que é uma franja pequena, que olha e fala assim, eu quero começar agora e eu vou em busca de ajuda para isso. Então, esse é um quarto grupo que é uma pequena quantidade de que eu encontro por aí, mas já existem empresas que pensam dessa maneira e pessoas que pensam dessa maneira. Depois vocês me contam aí em qual desses quadrantes, em qual desses 4 grupos vocês acham que estão enquadrados, tá bem? E o que levou a inteligência artificial a se popularizar tão rapidamente? Ela surgiu, entre aspas, né, em 2022, no final do ano de 2022, quando o ChatGPT foi lançado, mas como eu dizia há bocado, há muito mais tempo nós já lidamos com a inteligência artificial no nosso dia a dia, mas isso tinha outro nome. Por exemplo, a primeira vez que se falou de inteligência artificial foi lá nos anos 1960. Muita gente nem era nascida ainda. O que acontece é que, naquela altura, e até bem pouco tempo atrás, essas ferramentas estavam restritas a programadores, a cientistas de dados e às grandes empresas. E
Quando nós usávamos o nosso Facebook, desde o ano lá de 2007, nós já estávamos a lidar com inteligência artificial. Por quê? Porque o algoritmo do Facebook nada mais é do que uma inteligência artificial. Quando nós usamos o GPS, nós já usamos o GPS na nossa navegação no carro há muito tempo, também estávamos já a lidar com ferramentas de inteligência artificial. Quando ouvimos o Spotify, o Netflix, todas essas ferramentas já estão embebidas há muitos anos de ferramentas de IA. E o grande exemplo que eu gosto sempre de trazer é a própria Amazon. A Amazon já tem mais ou menos 15 anos que usa ferramentas de IA para poder prever o comportamento de compra das pessoas no seu site. E o que aconteceu, então, para que isso mudasse tão de repente? Primeiro, essas grandes empresas começaram a investir de forma muito massiva na popularização ou na disseminação dessas ferramentas. Depois, e esse foi o grande salto, o que antes era restrito só aos programadores, porque exigia linhas de código, isso passou a ser acessível a nós, porque essas máquinas começaram a entender a forma como nós falamos, que é a linguagem generativa. E é o que nos permite pedir, solicitar coisas ao ChatGPT. Quando nós solicitamos alguma coisa ao ChatGPT, nós estamos a fazer uma programação, só que não é uma programação de código, é uma programação que ele entende através da nossa voz. E isso é brutal, isso é fantástico, e é o que mudou o jogo completamente. Depois, uma outra coisa muito importante é a quantidade de dados disponíveis para treinar estes modelos. Estes modelos, em essência, não sabem nada. É a partir da quantidade de informação de qualidade que nós colocamos nessas plataformas que elas ficam, então, inteligentes. E o mundo nunca produziu tanto conteúdo, tanta informação como nos últimos anos. Depois, a democratização da computação em nuvem, e isso permitiu o desenvolvimento mais acelerado, e o acesso gratuito ou a um preço muito reduzido a essas plataformas. Então, hoje, ainda é muito barato aceder a essas ferramentas. Eu não sei daqui a um tempo como que isso vai ficar, mas é muito acessível a qualquer empresa de qualquer tamanho a subscrição dessas plataformas. Que plataformas eu devo subscrever? Aquelas que fizerem sentido para os vossos negócios. Então, é sempre, e eu advogo que o importante não é nós termos diversas ferramentas dentro do nosso negócio, mas o menor número possível de ferramentas que consigam resolver a maior parte das nossas necessidades e, sobretudo, que elas consigam falar entre si, para exatamente acontecer aquela poupança de tempo e aumento da nossa produtividade. Não adianta ter 4, 5 ferramentas, cada uma trabalha sozinha e vocês têm, então, uma duplicação de esforço. O objetivo não é esse, é que vocês consigam identificar exatamente as melhores ferramentas para os vossos negócios. E aqui está um ponto que eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Quais são os pilares que eu considero importantes para a maximização do uso da inteligência artificial? Eu dividi em 4 pilares, que é o saber ser, o saber fazer, o saber conhecer e o saber conviver. E eu vou explicar cada um desses pilares agora. Então, em primeiro lugar, o saber ser tem a ver como que nós, nos posicionamos com essas ferramentas. Do tipo, como é que eu garanto a segurança de dados? Eu vou usar essas plataformas, mas é muito importante que eu tenha ética para poder utilizá-las. Como é que eu vou garantir a segurança de dados? Como que eu vou ser transparente com os meus utilizadores? Isso é importantíssimo. Antes de começarmos a utilizar qualquer ferramenta desse tipo, é essencial que nós olhemos para a nossa estrutura e pensemos exatamente dessa forma. Como que eu vou garantir que o uso dessas plataformas não vai gerar vieses cognitivos e que eu promova, inclusive, algum tipo de discriminação dentro do meu negócio, ou que eu seja pouco transparente. Então, um dos cuidados maiores que nós temos que ter quando usamos essas ferramentas nos processos de recrutamento e seleção, tem a ver exatamente com os dados com os quais eu treino essa plataforma
Para quê? Para ela depois conseguir automatizar o recrutamento e seleção. Então, se eu não for ético, se eu não for responsável com os dados que eu alimento essa plataforma, obviamente, se esses dados tiver ali algum tipo de viés, de discriminação de gênero, de cor, de qualquer outro tipo de discriminação, ela vai repetir. E aí, obviamente, os meus processos de recrutamento e seleção vão ficar enviesados. E esse é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Ou seja, uma grande responsabilidade. Existe ainda muita discussão sobre os limites e sobre a regulamentação do uso de IA, sobretudo aqui na Europa, e isso tem avançado muito fortemente, mas ainda não tem essa legislação 100% assente de quem é o responsável, como é que eu garanto, né, quais são os limites dessa responsabilidade. Portanto, nós temos que ser o mais éticos e transparentes possíveis com os utilizadores que interagirem conosco. Depois, é saber fazer. E saber fazer é pegar ali na mão na massa? Não necessariamente, mas é saber fazer os nossos fluxos, identificar as tarefas que nós achamos que são as necessárias de serem automatizadas. Portanto, não basta eu conhecer uma nova ferramenta e falar assim, é disso que eu preciso, eu vou começar a utilizar. Mas é identificar quais são as tarefas que hoje eu faço e que são repetitivas e eu, então, com essa ferramenta, consigo automatizar. Então, é saber fazer, sobretudo, uma análise criteriosa e crítica dos nossos processos de negócio para eu poder identificar claramente onde é que a inteligência artificial vai poder me ajudar. Então, esse saber fazer é o início de tudo, né? De onde que o meu negócio hoje tem oportunidades para eu poder melhorar. E o grande foco deve ser começar pequeno, testar e depois escalar. Então, é saber fazer a priorização daquilo que eu posso automatizar e que eu vou começar a automatizar no meu negócio. Depois, o saber conhecer. Quais são as ferramentas que eu preciso conhecer para começar esse processo de digitalização ou de implementação de ferramentas de inteligência artificial no meu negócio. Então, é preciso conhecer alguma coisa. Não dá para nós partirmos assim de peito aberto, olha, vamos trazer as ferramentas para dentro dos nossos negócios. É preciso conhecer minimamente o que elas fazem, quais são as limitações delas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu quiser criar um chatbot no meu negócio, existem infinitas ferramentas de chatbot. Agora, se eu não souber quais são as valências de cada uma delas, eu não vou conseguir escolher a melhor para a minha empresa. Por quê? Algumas plataformas dessas automatizam bots no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mas não automatizam no meu site. Outras são mais especializadas no site do que nos outros canais. Portanto, se eu não souber, né, quais são as valências dessas ferramentas, eu posso, de repente, me empolgar com alguma delas e fazer uma subscrição ou fazer uma implementação que depois vai redundar aí em algo não tão vantajoso para o meu negócio. Bem? Então, pensem que essas ferramentas são um copiloto para vocês. Então, elas vão ajudá-los a potenciar os vossos negócios. E depois, é saber conviver. E o que eu estou a chamar aqui de saber conviver? É nós percebermos que vivemos num mundo agora de muita colaboração. E nós estarmos abertos, né, e incentivarmos isso também dentro das nossas empresas, desse processo colaborativo. A implementação dessas ferramentas nos nossos negócios não é algo só de cima para baixo. É muito importante que as pessoas, né, que estejam nas nossas empresas participem desse processo e percebam a mais-valia que isso vai trazer ali para suas atividades. Então, é tornar este trabalho mais inclusivo, mais participativo e que as pessoas tenham essa liberdade também de opinar e de co-criar com essas ferramentas. Portanto, esses aqui são os 4 pilares que eu queria deixar para vocês. E também alguns mitos e algumas verdades sobre o uso dessas plataformas no nosso dia a dia. Primeiro, que eu já falei, né, que a inteligência artificial vai substituir todos os empregos, e nós já falamos disso aqui, eu não vou me repetir.
Só as grandes empresas que podem usar as ferramentas de IA, e é outro mito, porque também acabei de dizer, essas plataformas ainda são muito baratas e elas podem ser incorporadas por toda e qualquer empresa, porque, de novo, nós não precisamos de muitas ferramentas, nós precisamos das ferramentas certas. E que é preciso saber programar para usar as ferramentas de inteligência artificial. 90% do uso das ferramentas de IA não é necessário ter conhecimento de programação para fazer. Por quê? Por duas coisas. Tem muito sistema de drag and drop e também ela entende o que nós falamos. E essa é a grande vantagem. Mas, se eu quiser fazer customizações muito específicas, aí sim eu vou precisar de saber programar. Mas em 90% dos casos, isso não é necessário. Depois, a inteligência artificial não toma decisão sozinha. E eu já tive casos de clientes, né, que chegaram ao pé de mim e falaram assim: eu queria uma forma de não ter que validar o que ela criar. E eu disse: esquece, porque isso nem é possível e nem é recomendável. Então, ela não vai tomar a decisão sozinha, ela sempre vai apontar os caminhos, ela vai dar sugestões, mas a decisão final sempre vai ser nossa. Implementar é caro e demorado, isso não é verdade. Por exemplo, nós mudamos todo o sistema de atendimento de uma empresa em 3 meses, portanto, essa empresa que tinha um alto índice de atendimento telefônico passou em 3 meses a ter apenas 2% dos atendimentos das pessoas que entravam em contato com a empresa a serem realizados por atendimento de um ser humano. O resto tudo estava automatizado. Portanto, nem é tão caro e nem é tão demorado assim. A inteligência artificial não é 100% imparcial e é por isso que nós devemos analisar aquilo que ela cria. Ela não vai tornar, isso é um mito, né, de que ela vai tornar as relações mais impessoais, e aí é que está o grande benefício, é que nós podemos treinar essas plataformas para que elas entendam o nosso tom de voz, entendam qual é também o tom de voz do nosso interlocutor, e ela então consegue calibrar sua linguagem consoante essa personalidade que tanto a nossa empresa tem, quanto o nosso utilizador também, tá? E não é uma tendência passageira. Isso aí eu acho que vocês já devem ter percebido que eu, particularmente, não acredito que seja uma tendência passageira. E agora, então, o que nós podemos fazer com a inteligência artificial, além do convencional? Além daquilo que a maior parte já está a fazer. Portanto, imagina, aqui existem eu coloquei 3 possibilidades que são aqui bastante robustas e que é super possível de fazer com a inteligência artificial, que é o que nós chamamos da automatização criativa, que a inteligência artificial pode prototipar novos produtos. Então, existem ferramentas específicas que nós podemos utilizar. Se eu quero lançar um novo produto, ela me ajuda a prototipar esses produtos, ela me ajuda a perceber o potencial de mercado que esse novo produto tem. Ela me ajuda, inclusive, a identificar uma persona, ou as personas, ou o público para quem esse novo produto pode ser desenvolvido. Ou seja, ao invés de eu ter que contar com muita sorte no desenvolvimento de um novo produto, eu posso ter uma ideia e contar com o apoio dessas ferramentas para fazer a análise de mercado. De novo, como é que ela consegue fazer isso? Porque existe muita informação disponível no ambiente digital. E, sem dúvida nenhuma, isso é um diferencial competitivo que nós podemos trazer para o nosso negócio. Depois, nos ajuda também a esse processo de criação de conteúdo, mas de forma automatizada. Ao invés de eu chegar ao pé do ChatGPT e falar com ele lá assim: ChatGPT, preciso criar a minha newsletter dessa semana. Eu posso criar os meus agentes de inteligência artificial treinados e especializados em determinadas tarefas. E isso muda completamente também a nossa forma de trabalhar e ganhamos muito mais produtividade com isso. Outra forma de nós usarmos a inteligência artificial é com modelos de negócios, né, que são baseados em dados. Ou seja, eu consigo pegar uma quantidade de dados disponíveis sobre um determinado setor no mercado e eu consigo desenvolver microserviços altamente personalizados. E isso também cria oportunidades de nicho que são fantásticas aí, dependendo do segmento de mercado onde nós estamos. E depois aqui, eu já falei, mas quero reforçar,
essa possibilidade de nós personalizarmos a experiência do nosso utilizador. Então, imagina, eu consigo personalizar o atendimento que eu presto para o meu utilizador no site, eu consigo personalizar o atendimento quando ele liga para mim, eu posso tornar essa experiência muito mais marcante. E eu posso garantir a vocês que é possível, sabe por quê? Nessa semana passada, eu tive um cliente que nós terminamos de implementar um chatbot no site dele, e ele depois me manda o testemunho a seguir, que foi o seguinte: Márcia, eu tenho absoluta certeza que o bot está a funcionar e está a funcionar muito bem pelos e-mails que eu tenho recebido. Então, ele passou a receber um tipo de e-mail assim, consoante a conversa que nós tivemos no site, estou a encaminhar as informações necessárias para o envio do orçamento. Ou seja, a conversa que teve no site foi com o bot, e a pessoa sentiu que aquilo foi tão relevante, foi tão natural, que ela levou para a mensagem de e-mail, assim, olha, em continuidade ou consoante a conversa que nós tivemos no site, eu estou aqui a enviar essas informações e esses materiais. Ou seja, é super possível nós personalizarmos esse atendimento já nos dias de hoje. E depois, eu quero trazer aqui para vocês algumas situações hipotéticas. Eu não vou me alongar muito mais, porque eu quero deixar um espaço aqui para vocês fazerem perguntas. Então, e essas situações hipotéticas, ou não, como eu brinco aqui, são situações que eu já encontrei no meu dia a dia e gostava de saber depois se vocês já vivenciaram isso ou têm esse tipo de necessidade. Então, imagina que uma empresa não tem um CRM, não tem um ERP, e todas as informações dessa empresa são geridas em folhas de Excel que estão espalhadas por diversas pessoas ali dentro da organização. Mas a empresa gostava de ter esse processo, né, de gestão e organização das informações mais bem organizado e mais bem gerido. Será que isso é possível de fazer com ferramentas de inteligência artificial? E a minha resposta é sim. Então, imagina que eu tenho essas folhas de Excel dispersas, eu posso utilizar um Notion, eu posso utilizar um N8N, que é uma plataforma fantástica, e consolidar todas essas informações e utilizar um ChatGPT, um Genspark, que são todas ferramentas de mercado, para poder analisar esses dados e emitir relatórios para mim altamente detalhados e com ali informações estratégicas. Ou seja, ao invés de eu ter que andar atrás das informações ou nessas sheets de Excel que estão espalhadas aí pela minha organização, eu crio rotinas onde uma plataforma vai buscar as informações a essas sheets e a outra vai analisar, vai verificar o conteúdo dessas informações e vai me trazer ali uma análise, vai me trazer ali um reporte que eu posso começar a utilizar para balizar as minhas decisões. Portanto, mesmo sem ter um CRM, mesmo sem ter um ERP, eu consigo usar ferramentas de inteligência artificial para melhorar a minha organização das informações e também analisar essas mesmas informações para tomada de decisão, bem? E apenas com poucas ferramentas. Depois, imagine uma outra situação hipotética, que é uma empresa que tem uma lista de clientes, mas essa lista de clientes está só no programa de faturação. Não realiza ações de relacionamento, mas acha que isso é importante e queria começar. E, além disso, queria também angariar leads. Portanto, o que eu posso fazer? Como que eu posso automatizar este processo com ferramentas de inteligência artificial? E aqui é uma das hipóteses, porque tem várias hipóteses que nós podemos trazer aqui para essa situação. Eu posso fazer a migração dessa minha base de contatos, que está lá no meu programa de faturação, desde que eu tenha o consentimento das pessoas, para uma ferramenta como o Active Campaign, e existem outras tantas, e dali eu posso criar fluxos personalizados de relacionamento com essas pessoas. E a partir do comportamento que essas pessoas apresentarem, consoante as interações que eu fizer com elas, elas vão receber um tipo de mensagem ou outro. Então, nem toda gente vai receber a mesma mensagem. Consoante o tipo de resposta que as pessoas derem, elas são encaminhadas para um fluxo ou para outro. E depois, se eu quiser iniciar o meu processo de angariação de leads, eu posso criar um pequeno chatbot no meu site ou nas minhas redes sociais,
com o ManyChat, com o Chatfuel, ou com qualquer outra plataforma. Para quê? Para começar a aumentar o número de leads que eu tenho e, obviamente, alimentar o meu Active Campaign para trazer as pessoas para o meu fluxo de nutrição, para o meu fluxo de relacionamento. Ou seja, com 2 ferramentas, eu consigo tanto começar um processo de relacionamento com a minha audiência e, ao mesmo tempo, começar a incrementar essa base de contatos com novas pessoas. Para quê? Para aumentar a possibilidade dessas pessoas se tornarem os meus clientes no futuro. Tá bem? Depois, uma terceira situação hipotética é que todos os meses a minha empresa precisa, né, fazer relatórios para apresentar, agarrar em relatórios e transformar esses relatórios em uma apresentação para a diretoria. Como é que eu posso fazer isso com a inteligência artificial? Portanto, o Google Locker Studio ou mesmo o Power BI, eu consigo colocar lá essas informações numéricas e fazer os meus dashboards interativos. Ou então, posso pegar esses relatórios, colocar dentro de uma ferramenta como o Genspark, e o próprio Genspark vai gerar tanto uma análise desses dados quantitativos, quanto uma apresentação em formato PowerPoint com o resumo dessas informações. Portanto, ao invés de eu ter que manualmente fazer tudo isso, eu posso pegar uma única ferramenta como o Genspark, colocar os relatórios, ela analisa a parte quantitativa e depois transforma isso numa apresentação visual para eu poder levar para a minha diretoria. Portanto, essa aqui ou também poderia fazer isso com o Gama AI, que é uma outra ferramenta que, com base num Word ou num PDF que eu coloco na plataforma, ela transforma aquilo numa apresentação bastante interessante, bastante estratégica. Portanto, algumas ferramentas que podem ajudar aqui nessas situações hipotéticas que eu trouxe para vocês. E quais outras aplicações que eu posso usar as ferramentas de inteligência artificial? Acabei de dizer dos bots inteligentes para atendimento, para criação de conteúdo com os agentes de inteligência artificial, sem ter que ser vocês ali a escreverem, mas o agente pode se transformar na equipa de marketing de vocês podem criar uma equipa de criadores de conteúdos virtuais, um conversa com o outro, imagina, um faz a pesquisa, o outro faz os títulos e o terceiro agarra nesses títulos e cria os conteúdos. Isso tudo sem nenhuma interferência de vocês. E apenas com uma ferramenta, por exemplo, o Tascade, vocês conseguem fazer isso, tá bem? Outra parte, que é a automação de tarefas administrativas. Então, por exemplo, eu consigo, com a ferramenta de inteligência artificial, criar respostas automáticas para determinados e-mails que eu recebo. Eu consigo arquivar automaticamente os anexos que vêm desses e-mails. Portanto, eu consigo fazer uma boa gestão da minha caixa de e-mails com ferramentas de inteligência artificial. E essa é uma das tarefas administrativas que nós podemos automatizar. Depois, a análise de dados, como eu já mostrei aqui para vocês. O marketing automatizado, que são as campanhas que as pessoas recebem consoante o comportamento digital que elas têm nos nossos ativos. A gestão financeira inteligente, portanto, existem plataformas que nos ajudam aí a fazer uma melhor gestão e, inclusive, ajuda na parte da contabilidade, já classificando as nossas faturas. Portanto, é uma aplicação, né, que ajuda imenso e agiliza imenso esse processo financeiro. E depois os nossos assistentes de produtividade, como o Notion, o Slack, o próprio Tascade, para ajudar a fazer toda essa parte de gestão de equipas e de gestão de projetos. Aqui são mais algumas ideias que nós podemos utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E agora, um roadmap simplificado para quem quiser começar esse processo. A primeira dica é, nunca comecem pelas ferramentas, porque as ferramentas, elas são uma consequência e não o ponto de partida. O ponto de partida é sempre a definição clara dos nossos objetivos. Eu quero fazer um melhor controle da produtividade da minha equipa. Eu quero aumentar o número de leads. Eu quero aumentar o fecho de vendas. Enfim, é sempre o ponto de partida, é o nosso objetivo. Depois, a identificação dos nossos processos prioritários. Então, lembra que eu falei lá no início? É o saber conhecer. É conhecer os meus processos para eu saber quais são aqueles que impactam mais fortemente nos meus resultados. E, de repente, começar por esses processos. Aí, sim, o terceiro passo
vai ser escolher as ferramentas. Por quê? Tenho os meus objetivos bem definidos, eu consegui identificar quais são os processos que eu quero automatizar, e agora, então, eu vou escolher as ferramentas que conseguem automatizar e melhorar esses meus processos. Depois, criar o que nós chamamos da prova de conceito, que é testar essa automatização ou essa digitalização numa escala pequena. Para quê? Para depois vocês conseguirem escalar com mais segurança. Nunca se inicia com um projeto já grande. É sempre pequeno para depois ir para a escala. Não nos esquecermos de capacitarmos as nossas equipas, trazê-las para junto desses projetos e treiná-las, capacitá-las para que elas possam continuar a executá-los. Depois, monitorizar os resultados para nós sabermos aquilo que está a funcionar bem e aquilo que precisa de ajustes. E, obviamente, depois, quando nós temos um processo digitalizado, é escalar, trazer outros processos, integrar esses processos. E quando vocês têm isso muito bem mapeado, obviamente, o ganho de escala a médio e longo prazo é brutal. O importante é que isso tudo esteja muito bem organizado, que vocês tenham um planeamento bastante robusto para que isso não cause entropia dentro das vossas organizações, muito pelo contrário, que traga aí benefícios concretos, ok? E o que eu sugiro fazer depois dessa nossa sessão? Primeiro, começar agora, tá? Iniciar o quanto antes, porque vocês já perceberam, pelo menos aqui, tentei fazer isso, né, na minha fala, a importância de vocês agarrarem este momento. Nós temos a oportunidade de estarmos a viver este momento no seu nascedouro, no seu início, e isso é muito interessante. Depois, selecionar os parceiros certos, então é muito importante que vocês encontrem, né, as ferramentas mais adequadas, que vocês possam trocar ideias com profissionais também que lhes ajudem de uma maneira mais consistente e que ajudem a tomar as melhores decisões. Não se esquecerem de investir bastante na equipe de vocês, porque o dono nem sempre precisa fazer, mas se ele tiver uma pessoa ou algumas pessoas que consigam executar essas tarefas, isso é bastante interessante e isso vai também tornar as equipes de vocês mais autossuficientes. E depois, sem dúvida nenhuma, definir claramente os vossos objetivos. Sem um objetivo claro, qualquer caminho serve. E é isso que nós não devemos ter nesse processo de digitalização dos nossos negócios. Para onde que eu quero ir? O que eu espero com esse processo? Esse caso que eu falei para vocês, que nós automatizamos o atendimento telefônico dessa empresa, ele tinha muito claro, ele queria em 6 meses retirar 90% das chamadas telefônicas para o bot. Então, era muito claro que ele queria diminuir o número de pessoas e o tempo que essas pessoas passavam a dar informação ou a atender telefones. Bem? Então, tenham esse objetivo bastante claro na mente de vocês. E a pergunta que eu deixo para vocês agora, né, é a seguinte: qual é o plano que vocês têm, ou qual é o plano que vocês vão passar a ter a partir de agora para surfar essa onda? Para que, ao invés de vocês só experimentarem, vocês liderem o vosso mercado com o uso dessas plataformas. E o importante é não deixar para depois, e, sobretudo, não estarem 100% preparados, porque se vocês esperarem por esse momento, obviamente já vão estar atrasados. Não é começar de qualquer maneira, é se organizarem para começar, mas começar o quanto antes. E eu agora vou deixar aqui um desafio para mim e para vocês, para também criar aqui uma interação entre nós, porque senão fica só eu aqui a falar. Me deem aí o vosso desafio hoje de negócio, que eu vou tentar apresentar aqui uma solução que pode ser factível e viável de vocês implementarem para ajudar nesse desafio que vocês têm aí nos vossos negócios. Para mim, do meu lado, foi um gosto poder falar para vocês aqui nessa manhã de terça-feira. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui a Eminho e fico à disposição para poder receber aqui os vossos desafios para tentar ajudá-los aí a desbloquear alguma coisa que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, pela sua apresentação. Eu gostaria agora de deixar aqui a oportunidade para quem quiser colocar alguma questão à Márcia, já que ela está aqui disponível. Lança o desafio e dê-nos aqui muitas informações, porque realmente
percebemos que a maior parte das empresas utilizam a inteligência artificial, mas para coisas muito básicas, não é? Fiquei muito sensibilizada logo com estas palavras, porque realmente é só para fazer uns textos, umas imagens, e há tanta coisa que se pode fazer, não é? Com a inteligência artificial. Portanto, deixa-me ver o que acho que já temos aqui. Estava aqui a tentar perceber porque deu uma sessão que havia. Estejam à vontade para ligar o microfone e colocar aqui algumas questões à Márcia, alguma dúvida, algum comentário. Portanto, a Márcia está cá, estava a falar-nos aqui tanta coisa que podemos fazer. Eu acho aqui algo mesmo muito interessante, é que o investimento na formação é realmente importante, não é? É aquilo que estava a dizer, ou seja, é importante ter a equipa preparada para usar, para depois definir bem os objetivos, ter a equipa preparada para realmente depois avançar, não é? Portanto, há aqui passos que devem ser dados de forma organizada para não pegarem ferramentas à toa, não é? E depois realmente não se veem os resultados. Portanto, isso mesmo. Portanto, há toda uma lógica, digamos assim. Deixa-me ver que acho que agora sim tenho aqui uma pergunta para colocar. Está muito lento. Eu acho Portanto, que estão aqui a adianta. pedir, estão aqui a pedir para partilhar os contactos novamente. Sim, nós já agora, iremos partilhar com todas as pessoas que estão a assistir a esta Speed Talk e iremos partilhar a apresentação que a Márcia fez. Portanto, e os contactos vão com essa mesma apresentação. Portanto, o desafio que ela lançou não é só para este momento, nem é para este momento, nós vamos já enviar a apresentação e contactem-na, e portanto para ela também poder ajudar. Mas se quiserem colocar alguma questão agora, ou se quiserem realmente aqui falar sobre a vossa empresa, sobre aquilo que fazem, portanto acho que temos aqui, portanto, André. Eu acho que o André com a mãozinha levantada ali. Sim, André, força, pode abrir, força, seja à vontade. Bom dia, bom dia. Bom dia, André. Olá, Márcia, obrigado pela apresentação. Olha, há dias estivemos aqui a refletir, nós fazemos chocolates aqui, que é uma coisa bestial, não é? Mas temos dificuldade no segmento corporate em abordar de uma forma com um custo de contacto baixo muitos clientes de tickets baixos, que são, por exemplo, empresas que queiram comprar chocolates para oferecer aos seus colaboradores, aos seus clientes e por aí fora. E o que nós estudamos aqui, ainda pela rama, é a possibilidade de utilizarmos um mecanismo como o Apollo, que presumo que conheça, usar um agente como o Apollo, e através do LinkedIn Messaging trabalhar com a N8N, produzir nesse algoritmo vídeo que nós pudéssemos criar um avatar, eventualmente usando o meu perfil pessoal, para abordar personas que tivéssemos que fechar, como o diretor de Procurement, Food and Beverages, Hotel, diretores de recursos humanos, etc. Como é que vê isto, digamos? Que sugestão nos daria para isto? André, você vende chocolates, é isso? É. Pronto, mas você fabrica os chocolates? Fabrico chocolates. Fabrica chocolates, ok. Você, assim, permita-me dizer, tá? Conhecendo muito superficialmente e tendo como base só o que você me disse. Acho que você optar por um caminho muito longo. Okay. Por exemplo, você está ali a envolver várias plataformas num percurso que, vou lhe dizer, muito difícil de ser bem sucedido. Quando o assunto é LinkedIn, nós temos que ter um certo cuidado como que nós abordamos as pessoas, porque o LinkedIn hoje está extremamente saturado de ofertas. E nós precisamos agarrar as pessoas pelo valor, percebe? Então, o caminho que eu sugeriria você fazer era como que você consegue mostrar valor no seu produto sem efetivamente ter que se lançar diante das pessoas de uma maneira tão agressiva. Porque é tido e sabido que hoje o próprio LinkedIn Sales Navigator, que é uma plataforma que ainda gera bastante resultado, nessa venda direta hoje ele já não funciona, porque as pessoas não querem esse tipo de abordagem, percebe? Então, eu acho que, no seu caso, eu investiria numa angariação forte de leads. O N8N, sem dúvida nenhuma, é uma das plataformas que hoje eu mais uso pelo poder que essa ferramenta tem, e tentar trabalhar essas pessoas numa linha de relacionamento primeiro, antes de fazer tipo um SDR, mas esse SDR que ele seja feito com os seus automatismos, para depois que essas pessoas estiverem bastante mais aquecidas, você mandar para a sua equipe comercial, certo? Então, angariar o lead, aquecer esse lead de forma automática, com as suas automatizações dentro da sua ferramenta de automatização,
E depois que você conseguir pontuar, fazer o lead scoring desses leads, aí você pode mandar para o seu comercial fazer um approach mais efetivo. Percebe? Assim, não sei se ficou claro. Percebe? Porque essa abordagem eu acho muito cheia de passos e você vai gastar muita energia para pouco resultado. Ok, obrigado. Tá bem? Obrigada eu, André. Eu penso que depois, se eventualmente quiserem falar de forma mais privada com a Márcia sobre situações específicas das empresas, a Márcia também está disponível depois para um outro contacto. Portanto, claro. Se o André até depois quiser esclarecer aqui mais alguma situação. Eu tenho aqui da Silva Correia, que já foi ela que há bocado perguntou se poderíamos partilhar os contactos, se existem ferramentas específicas para as empresas e instituições na área da inovação social que facilitem processos e lançamento de serviços nesta área. Portanto, eu não sei se a Silvia até quer abrir o microfone e explicar melhor a que é que se refere. Não sei se para a Márcia assim é fácil também perceber. Serviços de inovação social. Uhum. Angélica, bom dia. Bom dia, Silvia, tudo bem? Sim, Olá, é mais Márcia, fácil. tudo bem? Olá. Pronto, é uma coisa muito simples, no meu caso em particular, mas também porque, por coincidência, estou a fazer parte também de uma área de transformação digital para empresas e instituições de inovação social. Pronto, muito rapidamente, nós trabalhamos na área da inovação ambiental, porque transformamos desperdícios da indústria têxtil, a Angélica já sabe a história, em produtos com propósito, e a transformação é toda feita a partir de parceiros sociais, ou seja, os parceiros sociais são pessoas que nós tentamos valorizar e dar uma segunda oportunidade, como refugiados, utentes de IPSS, reclusos em estabelecimentos prisionais. Ou seja, nós temos aqui um valor, Márcia, duplo, que é obviamente o valor da sustentabilidade, porque evitamos a destruição, e também temos o valor social, só que tem sido extremamente difícil, e eu estava a ouvir agora a falar com o André também na questão do B2B, tem sido muito difícil conseguir sensibilizar e chegar aos decisores para perceberem o valor conjunto desta nossa oferta, digamos assim, disruptiva, digamos assim, porque no fundo tem estas duas componentes para além da pedagogia, ok? E portanto, eu tenho tido alguma dificuldade em chegar a decisores e que ao mesmo tempo eles percebam o valor e não apenas o preço, porque isto, sendo muito honesta, toda a gente gosta muito de falar de sustentabilidade, mas não a querem pagar. E, portanto, tem sido muito difícil. E o seu objetivo, então, é o quê? É chegar nos decisores. Então, o seu grande desafio é conseguir chegar nos decisores. Exato. Por exemplo, imagine, Márcia, há duas grandes áreas que eu gostava de abordar. Por exemplo, temos a altura do Natal. Temos uma indústria muito forte na parte do gift, ok? E nós temos esta componente lá está, da sustentabilidade e da inovação social, ainda mais ligada na parte do Natal, em que as pessoas ainda estão mais sensíveis para isso. E depois, por exemplo, temos outras áreas que é o verão, porque há imensas empresas a apostar em gift na altura do verão. Mas, por exemplo, vamos nos concentrar e afunilar, por exemplo, agora na questão do Natal. E a minha dificuldade está em chegar sempre a estes decisores e tentar perceber se existe alguma ferramenta que me ajudasse a fazer isso. A chegar lá. Então, Silvia, existe o Sales Navigator, que eu acabei de dizer agora para o André. Eu apontei. Né, que ele nos ajuda a fazer uma seleção das pessoas que te interessam. Então, ele tem 32 filtros, é uma ferramenta paga do LinkedIn, mas ele tem 32 filtros onde você pode selecionar as empresas, os cargos que você quer fazer esse contato mais direto. Onde é que está a grande questão aqui? É que, como as pessoas podem fazer esse contato direto, começou-se a ter um do tipo assim, eu acabo de conhecer aquela pessoa e falo assim, olha, fulano, eu tenho aqui, eu represento, né, um coletivo de empresas da área da inovação social e tal, e vamos fazer uma reunião para eu te apresentar os nossos produtos. As pessoas hoje estão muito reativas a esse tipo de abordagem. Eu acho que o Sales Navigator para si é uma excelente oportunidade, mas para você fazer um trabalho de médio e longo prazo, de recolher esses contatos e aí sim fazer um trabalho automatizado, e você pode usar o Active Campaign, por exemplo, para automatizar a conversa com esses decisores. Mas alguma coisa, eu vou dizer isso de experiência própria, não vou dizer o nome da associação, mas eu trabalho com uma associação que o grande desafio
é tentar fazer com que as pessoas façam aquela consignação do IRS para a causa. Isso é um desafio porque nós atuamos só naquele momento específico, e é um trabalho que se deve consciencializar as pessoas ao longo do processo. Então, não adianta só na época do IRS eu chegar e falar com as pessoas assim, olha, façam a consignação para o meu NIF aqui. Isso não vai funcionar, é preciso, para quem trabalha nesse setor, é preciso um trabalho muito mais de base, um trabalho muito mais de sensibilização à causa. E esses decisores da mesma maneira. Mas acho que o LinkedIn Sales Navigator, junto com uma ferramenta que possa te ajudar a fazer esses funis automatizados, é uma alternativa para você começar essa sua angariação, né? E essa sua presença junto a essas pessoas. Obviamente, tem uma série de outras coisas que eu podia dizer aqui, mas eu não conheço qual é a sua realidade em profundidade, do tipo de produção de conteúdo, de presença nas redes sociais e até mesmo, né, em outros canais digitais. Eu não sei como é que isso é feito, que também pode ser um suporte importante para vocês. Mas fica, né, com essas informações, fica a minha sugestão para si. Obrigada, Márcia. Imagina as ordens. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Tinha visto aqui no chat que uma pessoa, que era a Diana, falou assim, criar agente. Eu não sei se ela quer saber mais sobre criar agente. Criar agente, sim. Peço desculpa, tem toda a razão, eu não vi. Portanto, Diana, não sei se quer explicar melhor ou se... Eu não sei se para a Márcia criar agente se é algo que se consegue perceber especificamente o que se pretende. Mas, Diana, esteja à vontade para explicar melhor qual é a sua questão. Não sei se a Diana está... Não sei, mas eu vou explicar então essa parte do criar os agentes, né? Os agentes são colaboradores que nós podemos ter na nossa empresa, em qualquer área que seja. Portanto, qualquer atividade, qualquer que seja a atividade de vocês, vocês podem criar um conjunto de agentes de inteligência artificial para realizar determinadas tarefas. Uma das plataformas que eu mais utilizo para isso é o Taskade, uma ferramenta onde nós conseguimos criar esse conjunto de colaboradores. Nós vamos fazer com que eles tenham atividades específicas, nós vamos treinar esses modelinhos para que eles tenham a expertise que nós desejamos, e depois nós vamos solicitar que eles façam tarefas. E aí, ao invés de ser um colaborador de carne e osso que vai fazer essas tarefas, esses agentes vão executar isso para nós. Claro que depois nós vamos fazer a verificação. E, como eu falei há bocado, eu consigo que esses agentes estejam dentro de uma equipa e, depois de realizada uma das tarefas dele, ele pode enviar para o colega, e aí o colega vai realizar a próxima tarefa até chegar ao final. E esse final é um output que tem diversas saídas. Pode ser um conteúdo publicado direto no LinkedIn, pode ser uma newsletter que foi criada no MailChimp, e pode ser um e-mail que vai ser mandado para mim. Aí nós definimos qual é o output que nós queremos. Mas o fato é que os agentes, e hoje o N8N é uma ferramenta onde também eu consigo criar agentes autônomos. A única coisa que eu ainda não consigo criar no N8N são as equipas de agentes, que eu acredito que está para breve ele conseguir fazer isso. Mas esses agentes nos ajudam a realizar tarefas específicas como se fosse um consultor ou um colaborador altamente especializado. Claro que, repito, o conhecimento dele sou eu que tenho que prover, e ele depois, consoante o conhecimento que eu dou, mas o conhecimento externo que ele tem, ele então se torna um super especialista naquela temática. Espero que tenha conseguido esclarecer a Diana, mas sim, eu gostava aqui de frisar que a Márcia disse aqui algumas coisas que são realmente importantes, é que esta questão da inteligência artificial já não é sequer uma opção, é a realidade, não é? E, portanto, quem aprender primeiro, portanto, daí o facto de ser tão importante, estamos a falar sobre isto, quem aprender primeiro e quem, de facto, avançar primeiro com estas situações vai ter vantagem competitiva. Portanto, vamos aproveitar. Os contactos da Márcia, como disse, irão ser encaminhados para todos. Portanto, se tiverem mais questões, se quiserem trocar ideias, até porque eu percebi também que utilizar as ferramentas certas faz toda a diferença, não é? Portanto, há inúmeras
E, portanto, eu tenho que perceber bem o que é que quero fazer para selecionar bem a ferramenta. Portanto, e percebemos aqui com estas duas situações, do André e da Sílvia, que depois cada situação tem que ter uma atenção diferente. Portanto, eu agradeço, eu não sei se há mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, agradeço imenso, Márcia, pela sua disponibilidade, a forma como transmitiu toda esta informação. Sim, não sei se mais alguém... Não, foi impressão minha. Portanto, iremos enviar também, para além da informação que a Márcia partilhou connosco, um questionário de avaliação, digamos assim, desta Speed Talk, que é uma forma de, para além de darem a opinião de como ela correu, também poderem chegar até nós, dando sugestões de outras temáticas, temáticas que gostariam de ver ser faladas neste espaço da Associação Empresarial do Minho. Qualquer outra informação podem encontrar no nosso site. Agora, o mês de agosto, durante o mês de agosto, nós não temos Speed Talks e mesmo outros eventos também não é tão habitual fazermos. Portanto, em setembro regressaremos com várias iniciativas, várias novidades. Acompanhem tudo através do nosso site. Márcia, uma vez mais, obrigada a todos pela disponibilidade para estarem aqui e Sou eu que até à agradeço, próxima. Filipa. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos pela presença. Obrigada. Fiquem bem.